Este trabalho é uma revisão sistemática e meta-análise do módulo de Metodologia de Pesquisa Científica, cuja docente é Nara Regiane Cruz de Oliveira, no curso de Educação Física da Universidade Federal de São Paulo. Os componentes do grupo são Felipe Lorenzo, Cauê Ditz, Luísa Fioroto, Maria Júlia Marques, Mirela Borges e Tamires Reis. Neste trabalho abordaremos o conceito de revisão de literatura, objetivo, o que é revisão sistemática, o que é meta-análise, metodologia utilizada em cada uma delas, recomendações diante da metodologia, exemplos e conclusão. A revisão de literatura é mais conhecida como revisão narrativa e é elaborada por profissionais de reconhecido saber e experiência como caráter descritivo e discursivo. Permite ao leitor adquirir e atualizar o conhecimento sobre uma temática específica de maneira concreta em um intervalo de tempo relativamente curto. Porém, suas desvantagens são de não ser reproduzível, às vezes incompleta e, em alguns casos, inconclusiva. O objetivo do trabalho é integrar a informação existente sobre uma temática específica através do agrupamento e análise dos resultados procedentes de estudos primários realizados em locais e momentos diferentes por grupos de pesquisa independente, permitindo a geração de evidência científica na temática, que dê suporte na implementação e execução de diversos programas de saúde. A revisão de literatura conta com subdivisões entre revisão sistemática qualitativa e revisão sistemática quantitativa, também chamada de meta-análise. A revisão sistemática qualitativa usa métodos sistemáticos para identificar, selecionar e avaliar criticamente estudos relevantes sobre uma questão claramente formulada. Além disso, a revisão sistemática é utilizada quando a informação obtida a partir de estudos incluídos na revisão não é suscetível à análise estatística. A revisão sistemática quantitativa ou meta-análise é utilizada na revisão sistemática para integrar os resultados dos estudos incluídos e aumentar o poder estatístico da pesquisa primária. Além disso, também é utilizada quando os trabalhos incluídos na revisão sistemática permitem realizar uma síntese estatística da evidência gerada. A metodologia empregada consiste na definição de tema específico, geralmente com a finalidade de estabelecer a relação de causalidade existente entre dois fatores, obedecendo uma sequência de passos a serem percorridos. Entre os artigos escolhidos no presente trabalho, Souza e Ribeiro enumera 8 passos para a realização de uma revisão sistemática e meta-análise expressa na tabela a seguir. Esta figura representa o processo de busca e seleção de artigos de Souza e Ribeiro, em que podemos observar o processo de inclusão e exclusão dos artigos selecionados. Munhoz Atiel, diferente de Souza e Ribeiro, exemplifica sua escolha de artigos através de um diagrama de fluxo representado a seguir. Dentro do diagrama de fluxo de Munhoz, existe o teste de relevância, que consiste num questionário com perguntas claras que geram uma resposta afirmativa ou negativa sobre o que deve ou não ser incluído na revisão. Esta primeira análise conta com o resumo do artigo e segunda análise com o texto completo, utilizando 2 bases de dados e uma definição de unitermos, cuja análise considera informações detalhadas de cada pesquisa, a apresentação dos resultados e parâmetros como intervalo de confiança a 95%, odds ratio ou risco relativo e redução do risco relativo. No processo de escolha dos artigos, os autores devem abordar limitações metodológicas e qualidade dos artigos incluídos na pesquisa, significância dos efeitos observados, consistência através dos diferentes estudos, clareza ou não da relação dose-resposta, existência de algum fator indireto que reforce a evidência, aplicabilidade dos resultados, informações referentes ao custo-benefício, e a discussão deve ajudar o leitor a compreender as implicações da evidência apresentada em relação às decisões práticas. Além disso, é necessário clareza do propósito desse tipo de revisão de literatura, apresentação objetiva de informação e evidência, evitando, portanto, a manifestação de recomendações pessoais derivadas do estudo,
E quando não é possível obter evidência conclusiva, evitar expressões como não existe evidência do efeito ou é necessário maior número de pesquisas nessa área e recomendar que a revisão poderia ser aprimorada com dados adicionais. Iremos demonstrar agora uma aplicação de método de revisão de literatura com o estudo canadense de Poligênes, em que, com o trabalho Consumo moderado de álcool durante a gravidez e incidência de malformações fetais, uma meta-análise, utilizou-se um diagrama para facilitar a compreensão no processo de revisão sistemática, em que foi utilizado parâmetros como OR e 95% de IC. Vemos aqui então um exemplo de ficha de revisão de literatura, em que há a definição do problema, um desenho de teste de relevância, a base de dados, os termos encontrados, aplicação de primeiro teste de relevância, segundo teste de relevância, os resultados obtidos e a discussão. Nessa tabela encontramos a correlação entre os índices de risco relativo e intervalo de confiança 95%, trabalhado por Poligênes. Baseado nos dados obtidos, existe uma interpretação estatística da meta-análise, em que se compara a parte da população afetada pelo fator estudado em relação à população inteira. Usou-se o risco relativo, que tem valor padrão 1, que indica não haver correlação entre o efeito e a causa estudada. E ainda que haja uma relação, é preciso aplicar o intervalo de confiança, que produz uma margem de 0,05 sobre esse valor, onde, mesmo que exista uma mudança no valor, essa mudança ainda será estatisticamente descartável. Havendo uma variação maior do que 0,5, os valores indicativos passam a ser considerados para uma real correlação. Caso seja um fator inferior a 1, indica uma diminuição do risco devido ao fator considerado, e caso o fator seja superior a 1, a correlação é indicativa de um aumento de risco devido ao fator considerado. O presente trabalho, portanto, nos conclui que a revisão sistemática e a meta-análise são, com frequência, confundidas com revisões tradicionais de literatura. A técnica de busca e seleção de artigos bem planejada é uma ferramenta extremamente útil em pesquisa sobre métodos diagnósticos ou prognósticos. E ainda é possível compilar os dados por meio de técnicas estatísticas, aumentando o poder das estimativas de desempenho diagnóstico do exame na pesquisa primária. Ainda assim, essas técnicas fornecem informações que podem ser úteis para a prática clínica e para a formulação de questões a serem testadas em novos estudos. Então, consideramos que a apresentação detalhada e condensada dos passos que são necessários para a realização de uma revisão sistemática e meta-análise permitirá aos pesquisadores obter uma visão mais clara e subjetiva de sua aplicabilidade em diferentes áreas de saúde. A bibliografia utilizada neste projeto foi de Munhoz, Revisão Sistemática de Literatura e Meta-Análise, Noções Básicas sobre seu Desenho, Interpretação e Aplicação na Área de Saúde, e de Souza e Ribeiro, que Revisão Sistemática e Meta-Análise de Estudos de Diagnóstico e Prognóstico, um tutorial. Obrigada.